Existe uma batalha que acontece todos os dias no mundo. Não é uma batalha lutada pela carne, não é uma batalha que é lutada com armas humanas, mas uma batalha que acontece dentro de você. E a Bíblia nos fala que essa batalha é espiritual. Aquele que está no mundo, Satanás, seus demônios, a sua própria natureza carnal, todos os dias batalha contra você. Batalha contra fazer aquilo que é correto, aquilo que é da palavra de Deus. A Bíblia fala algumas coisas muito interessantes a respeito dessa batalha espiritual. Em João 16, no versículo 13, Jesus fala qual seria o resultado da descida do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos e de todos aqueles que o seguem. João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. A única maneira e o único método que nós temos em Deus para batalharmos contra as mentiras de Satanás, o engano do inimigo e as tentações que nos cercam todos os dias está presente na pessoa do Espírito Santo. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. E a palavra fala coisas muito interessantes, fala coisas muito preciosas que o Espírito Santo dá a nós. Muito mais do que dons, talentos, de estar na igreja, produzindo, trabalhando, mas os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, eles são muito mais do que ações, eles são um estado do coração. A bondade, o domínio próprio, que também é a paciência, a mansidão, a própria fé. Tudo isso é fruto do Espírito. Tudo isso é feito através do Espírito Santo de Deus. E são essas coisas que a gente tem que buscar todos os dias produzir em nós. Veja bem, Satanás, quando tentou Jesus, ele, por mais que tivesse tentado Jesus com riquezas, com o próprio pão, porque Jesus estava faminto após 40 dias sem comer, o que ele estava tentando, na verdade, naquele momento era a fidelidade de Jesus. Por isso que a última tentação foi, Se ajoelhado e me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. E será que não é isso que Satanás tem prometido a nós? Uma vida mais fácil, uma vida de confortos, uma vida que talvez nós não teríamos os problemas que nós temos hoje. Tudo isso em troca de abandonar Deus, deixar as coisas de lado. Faça sua própria vontade, ele diz. Faz aquilo que você sempre quis fazer, aquilo que a sua carne pede e clama. Mas e se essa não for a nossa natureza? E se não for para isso que Deus nos chamou? E se o Espírito Santo, ele quer uma coisa diferente, nova de nós? Sabe, sempre que eu leio a palavra de Deus e eu penso nessas coisas, eu não consigo deixar de pensar na história de alguns homens da Bíblia, que passaram por muitas dificuldades e poderiam ter abandonado a qualquer momento tudo aquilo que Deus tinha para eles. Um dos exemplos deles é José. José era um homem que desde bem cedo, muito jovem, recebeu do Senhor uma promessa, um sonho, que ainda ele não sabia, mas falava a respeito do seu futuro, de como seria exaltado na própria família. E quando a gente vê as 12 tribos de Israel, José é o único que não tem o seu nome em uma das tribos. Ele tem seu nome em 2 tribos, porque os 2 filhos que ele teve, Efraim e Manassés, cada um herdou uma tribo. Então ele foi duplamente honrado. Cada um dos irmãos dele foi honrado, mas ele foi duplamente honrado. Mas veja bem, toda aquela andança, toda aquela jornada que José teve até alcançar o local que Deus tinha preparado para ele, foi absurdamente difícil. Ele foi levado como escravo para outra região, ele trabalhou na mão de pessoas que não confiaram nele no momento em que ele foi acusado de uma coisa que ele não fez. E ele ficou até mesmo algum tempo na prisão, anos na prisão. E tudo isso mexe com a cabeça de qualquer pessoa que seja. Quantas vezes ele não deve ter pensado em desistir? Quantas vezes nós não pensamos em desistir? Talvez eu esteja falando com você esteja com algum problema de saúde. Talvez alguém na sua família esteja com algum problema de saúde. Quem sabe, alguma coisa que você esperava realizar no primeiro semestre desse ano, que já está acabando, a gente já está no final de maio, talvez você não realizou.
e uma oração que você já repetiu várias e várias vezes e você falou para Deus: Senhor, quando isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer, Senhor? O Senhor está me ouvindo? Eu preciso de uma resposta do Senhor. Porém, a Bíblia nos diz que tudo aquilo que pedires em meu nome eu os darei. Muitas vezes o que Deus espera de nós é que nós nos aprontemos interiormente, que nós permitamos que o Espírito Santo age em nós, antes de entregar a nós certas coisas. O mesmo José, que teve o sonho com os seus irmãos, com os feixes de trigo, com o sol, a luz, estrelas, não foi o mesmo José que era governador do Egito. Era um homem completamente diferente. E talvez seja isso que Deus queira fazer em você, te transformar num homem completamente diferente, numa mulher completamente diferente. Porque Deus faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Muitas vezes os sonhos do nosso coração, eles só alcançam até uma certa medida, mas Deus quer mais. Deus quer produzir mais, Deus quer fazer mais, Deus quer te usar para abençoar mais pessoas. E como você pode saber o resultado do seu fruto sem que antes você tenha essa jornada, sem que antes você tenha essa capacidade de esperar e de seguir em frente? Por isso que eu tenho para falar para você nessa noite é: siga no caminho da verdade. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Porque Deus tem uma promessa para você, para mim, para cada um dos seus filhos. Promessas de paz, promessas de abundância, abundância financeira, abundância nos seus relacionamentos, seja esposa, seja filho, seja familiares, irmãos, pais, tios, avós, irmãos da igreja, amizades verdadeiras. Isso tudo Deus tem para nós. A questão que resta é: nós temos batalhado? Nós temos pego essas armas espirituais, nós temos orado, nós temos jejuado, nós temos lido a palavra do Senhor? Porque é essa a nossa parte. Veja bem, Deus, Ele não vai nos cobrar em momento algum daquilo que só Ele pode fazer. Mas Ele vai nos cobrar e vai sempre falar conosco, falar o nosso coração através do Santo Espírito sobre aquilo que nós temos responsabilidade. Se eu não sou responsável pela minha vida espiritual, com aquilo que Deus me colocou para poder fazer, como eu posso ser responsável por coisas ainda maiores? Se eu não consigo me disciplinar a mim mesmo, como eu posso ser líder de outras pessoas? Como eu posso chegar a lugares altos? Deus não coloca coisas na mão de pessoas para que elas desperdicem. E muitas vezes, o que nós queremos necessita de um coração novo, necessita de um crescimento, necessita de nascer de novo, como diz a palavra. Então, continue a batalha, não desista. Eu não sei aquilo que você tem passado, eu não sei aquilo que tem rondado o seu coração, mas de uma coisa eu sei: Deus esteve na vida de cada um daqueles homens no passado, e a sua vida não é diferente. Você tem o Espírito Santo, você tem a presença de Deus, mesmo que não a sinta. E você um dia vai dar vitória, você um dia vai dar glória, porque você vai ter um testemunho no seu coração. E esse testemunho vai servir não só para você, não só para que você siga em frente lembrando daquilo que aconteceu no passado, mas para outras pessoas que vão estar junto contigo, que vão estar ali, às vezes, numa situação de necessidade, numa situação de abandono, aparente abandono de Deus. E você vai ser aquele que vai trazer a vida. Você vai ser aquela pessoa que vai motivar, que vai falar: não, mas Deus fez isso na minha vida. Eu estava como você. Eu estava desanimado, eu estava angustiado, eu estava sentindo os meus sonhos literalmente se esvaindo da minha mente, eu não estava conseguindo sonhar mais, porque eu não via as coisas acontecendo. Mas persista porque Deus faz. Você vai ter esse testemunho em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela vida de cada uma das pessoas, ó Pai, que viram esse vídeo. Oro para que, em nome de Jesus, o Senhor derrame a Tua graça sobre a vida de cada um. Que a Tua misericórdia venha estar sobre a vida desse Teu filho, dessa Tua filha, trazendo força e vigor. Que essa batalha espiritual venha ser vencida, seja contra qual ela for. Seja uma tentação, seja um problema na família, seja algum problema profissional, eu não sei, Pai, Teu filho e Tua filha sabe. Eu oro pela vida dele e peço para que o Senhor os abençoe. Que a Tua graça venha estar sobre a vida de cada um. E que, em nome de Jesus, o Teu poder venha ser cada dia mais e mais transformador na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê nessa palavra? Não desista. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, Deus tem muita coisa para fazer na minha vida. E eu tenho certeza que lá no céu nós saberemos as respostas de muitas coisas que nós passamos aqui. Amém? Deus abençoe a sua vida e guarde você na sua caminhada.